E aí, galera, tudo certo? A gente vai começar mais uma correção de discursiva, continuando o nosso projeto de discursivas aqui no ADM à Prova. A gente esteve um pouco sumido, eu sei, mas o dever chamou para todos os professores. Mas a gente pretende em breve retomar com mais assiduidade esse projeto aí. O que vai rolar? A gente vai fazer agora uma discursiva que foi do Superior Tribunal de Justiça no concurso de 2015 para o cargo de analista na área administrativa. Foi uma discursiva que tratou sobre estrutura organizacional. Na verdade, dois elementos da cultura organizacional. Primeiro, os seus componentes e, logo em seguida, quais eram as condicionantes da estrutura organizacional. O examinador ele foi, cara, legal com vocês, porque ele trouxe um tema relativamente pouco cobrado, mas tranquilo de você conseguir, mesmo que não tivesse visto especificamente esses termos, fáceis de você conseguir sistematizar, tendo em vista o conhecimento sobre a função organização. A estrutura organizacional, no fim, ela vai ser as decisões tomadas a partir dessa função de organizar a sua instituição. Legal? Então a gente vai fazer lá já naquele esquema, para quem está acostumado aí com as minhas correções, a gente vai mostrar a questão para vocês, vai organizar a ideia, o que você tem que abordar necessariamente. A gente vai falar sobre a teoria de organização e a gente vai dar uma proposta de organização para a sua discursiva. Mais uma vez, eu não vou fazer a discursiva por vocês. Eu não vou olhar parágrafo por parágrafo. Eu vou dar uma ideia para que vocês, no estilo de vocês, na escrita de vocês, consigam colocar todas as ideias e parte teórica, logicamente, para conseguir uma maior pontuação. A costura textual, a estrutura do texto, isso vai ser do estudo de cada um, vai ser do estilo de cada um. E é exatamente por isso que a gente faz a correção do discursiva olhando para o conteúdo. A gente já tem dicas aqui no ADM à Prova de como você consegue estruturar tudo isso. Algumas dicas, algumas coisas eu vou falar, logicamente, mas o foco é teoria. O foco é conteúdo da sua redação, conteúdo teórico, para você chegar lá dessa dissertação, para você chegar na ponta dos cascos e o examinador olhar para aquilo e falar, essa pessoa sabe. Legal, agora eu vou ver a estrutura do texto dela, que vai ser a partir de dicas de professores de discursiva ou dos próprios professores de português que vocês têm por aí. Tá legal? Então, vamos acompanhar. 40 discursivas, STJ, essa é a de número 17. Bom, para quem ainda não me segue na rede social, faça o favor. Lá no ADM 1 Minuto, eu sempre troco uma ideia muito massa com vocês sobre concursos públicos. E agora, com o canal no Telegram. No canal do Telegram, eu vou divulgar as discursivas, eu vou divulgar diversos outros compromissos que eu tenho dentro e fora do Estratégia Concursos, tá legal? Então, não perde, se inscreva lá. Qual é a questão que foi abordada, a questão discursiva? O tema, o assunto, e como ela é. É uma dissertação de até 30 linhas de administração geral do assunto estrutura organizacional. Foi assim apresentado. Eu não trouxe aqui o print da prova, mas porque ela está só na super ampliada, tá? Ficou fora do caderno de prova que foi disponibilizado pelo CESP. Mas, vamos lá. Não há definição de estrutura organizacional que descreva com exatidão o seu objetivo, sendo que cada abordagem focaliza seus diferentes aspectos. No entanto, entende-se estrutura organizacional pelo conjunto recorrente de relacionamentos entre os membros da organização, incluindo relacionamentos de autoridade e subordinação e padrões de comunicação e de comportamento, de centralização, entre outros. Considera-se assim que as estruturas são arranjos altamente específicos, nas quais cada configuração reflete uma situação peculiar de ajustamentos ao longo do tempo, alguns deles contínuos e deliberados, implementados em razão da dinâmica ambiental. Considerando que o fragmento de texto é meramente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Quando você lê, isso aqui é o comando da sua questão discursiva, então você já tem que destacar, é uma dissertação. Uma dissertação de até 30 linhas, quando você desse uma olhada no edital, mesmo já estaria isso, mas na sua prova você vai ter um rascunho, e o rascunho tem lá 30 linhas. Em seu texto, identifique e descreva os principais componentes. Então, no seu texto, o que você tem que fazer?
identificar e descrever os componentes da estrutura organizacional e as condicionantes da estrutura organizacional. O que compõe a estrutura e o que condiciona a estrutura, ou seja, molda a própria estrutura. É aquilo que tem que ter e aquilo que vai relativamente influenciar o que você vai fazer ou resultar na sua estrutura organizacional. O primeiro passo que eu sempre passo para vocês, que eu sempre tento mencionar com vocês, é separar o comando. Por quê? Para você se lembrar depois do que você de fato tem que fazer. Primeiro, ele mesmo trouxe aqui para vocês um texto do tipo dissertativo. Você já tem uma dinâmica para fazer uma dissertação. Possivelmente você já tem até uma estrutura para poder fazer essa dissertação. O máximo, 30 linhas. Deixa eu ajustar isso aqui. Pronto, para parar de incomodar. O máximo de 30 linhas. Tente escrever o máximo de linhas. Deixar linhas em branco é um pouco ruim. Não adianta fazer garrancho e letra grande. Faça 30 linhas concisas, assertivas e que possam impressionar o examinador. O assunto é a estrutura organizacional. Está lá, posto no seu texto motivador. E os tópicos que você tem que abordar necessariamente. Primeiro, identificar e depois descrever. Ou seja, se você fizer uma enumeração e descrição daquilo que é componente e daquilo que é condicionante, beleza. Num texto dissertativo, onde você tem que ter pelo menos um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, eu utilizaria um para os componentes e um para as condicionantes, e o parágrafo de conclusão, fazendo a amarração daquilo que você mencionou anteriormente. Então, você tem que falar dos componentes e você tem que falar também da estrutura organizacional. Agora a gente vai falar um pouco da teoria. Qual é a ideia? Ele já trouxe no texto motivador a parte de organização. Como é que a gente tem organização dentro do processo administrativo? Você planeja, define o futuro, os objetivos, onde você quer chegar, e você organiza a sua empresa, a sua instituição. Em que sentido? Você define quais são os meios que serão utilizados, você organiza esses meios, você aloca os recursos para cumprir aquilo que foi previamente estabelecido no planejamento. Você define a estrutura da sua organização, que vai ser, basicamente, o resultado de todas as decisões que você tomar em torno dos recursos e dos meios que você tem disponibilizados para cumprir os objetivos que foram estabelecidos. Essa é a ideia. Tranquilo? Então, na parte teórica, a gente fala sobre o conceito da função organizar, porque a estrutura organizacional está dentro dessa função da administração, do processo organizacional, do processo administrativo. Tranquilo? Para executar os planos, é necessário organizar os recursos e meios disponíveis. Trata-se do processo de dispor qualquer conjunto de recursos em uma estrutura que facilite a realização dos planos. Da seguinte maneira: primeiro, eu não falei para vocês que antes você estabelece os objetivos, pensa no futuro? Você precisa olhar para esses objetivos para conseguir definir qual vai ser a sua estrutura na organização. Dividir o trabalho de acordo com critérios mais apropriados, racionalmente dividir o trabalho, definir as responsabilidades, quem ficará responsável por qual parte do trabalho que foi dividido, definir os níveis de autoridade e desenhar a estrutura organizacional. A divisão do trabalho ela vai ser a divisão horizontal daquilo que você vai fazer na sua organização. Criação da quantidade ou do número de departamentos que você vai ter e a função de cada um desses departamentos. Depois você vai atribuir a responsabilidade a membros da sua organização ou a cargos dessa organização para o controle de cada um desses departamentos, dessa divisão horizontal que você vai ter do trabalho. A definição de responsabilidade é justamente quando são definidas as obrigações e os deveres das pessoas pela realização de tarefas ou atividades. Se você já dividiu horizontalmente o trabalho, agora você define quem vai fazer. E a definição dos níveis de autoridade é falar sobre hierarquia e amplitude de controle. Esses dois termos, eles são importantes para que você consiga compreender o seguinte: quando você está organizando na sua empresa, essa função ela trata sobre quem vai mandar em quem. Hierarquia. Quem é superior a quem tem na linha de autoridade esse poder de mandar nos outros. E quem deve obedecer a quem manda. Outra coisa é falar sobre amplitude de controle. Amplitude de controle é pensar
na distribuição também ainda, nessa divisão, tanto vertical quanto horizontal, mas a ideia é, porque vai impactar nos dois. Quando você tem uma larga amplitude de controle, a sua organização ela tende a ficar um pouco mais achatada. Quando você tem uma pequena amplitude de controle, você tem um estreitamento. O que é a tal da amplitude de controle? Quantas pessoas um chefe é capaz de, sei lá, coordenar, dirigir? Essa é a ideia. Quantas pessoas? 5, 10, 15? Depende da organização, depende da função, depende do assunto que está sendo tratado, depende da expertise, da experiência daquela chefia também. Então, essa amplitude de controle ela varia de organização para organização. Não existe um ideal. O fato é que se um chefe tem muitas pessoas abaixo de sua linha de comando, significa que a amplitude de controle ela é mais larga. Ser mais larga significa que a organização ela acaba se achatando. Agora, se esse chefe tem a possibilidade de coordenar, gerir poucas pessoas, a organização ela acaba ficando mais verticalizada, porque eu vou precisar de mais níveis de autoridade, tendo em vista que uma pessoa só vai conseguir gerenciar 2, 3 pessoas, são poucas. Tranquilo? Isso vai depender, logicamente, da natureza do trabalho, mas a função organização está pensando nisso. Lá no texto motivador ele já falou quais eram mais ou menos esses componentes. A gente vai detalhar esses componentes no momento que eu for fazer essa proposta para vocês de resolução e depois a gente vê como é que o examinador trouxe o padrão de resposta requerido. Desenho organizacional. Esse desenho ele envolve a definição da estrutura básica da organização. É o que de fato vai estar proposto enquanto estrutura para a sua organização. A tarefa empresarial é dividida e atribuída entre departamentos, divisões, unidades, equipes, cargos, aspectos que são divulgados naquilo que se chama organograma. Pode ter o funcionograma também, o funcionograma vai trazer as principais funções para cada uma das unidades da organização, sim, mas é diferente de organograma. O organograma você vai ter aquelas caixinhas que são definidas. Isso é desenho organizacional. E quais são os requisitos para você fazer um desenho organizacional legal? Estrutura básica, ter a divisão do trabalho mais a alocação dos recursos. Qual vai ser o mecanismo de operação que vai se dar a partir disso? Descrição de cargos, procedimentos, rotinas. Um mecanismo de decisão, definição do poder de tomada de decisão, ou seja, ali você vai estar definindo quem vai mandar em quem e como essa dinâmica vai acontecer. E o mecanismo de coordenação, integração e harmonização para a consistência daquilo que você tem em relação ao trabalho, aquilo que vai ser de fato executado pela organização. Características do desenho organizacional. Você tem que ter diferenciação e integração. Isso é uma coisa que por vezes complica algumas pessoas. Poxa, eu estou diferenciando, mas eu estou integrando. São coisas que aparentemente parecem opostas. E são. Só que são opostas e complementares. Como é que isso pode acontecer? Quando você está dentro da sua organização, você divide o trabalho, você está definindo exatamente o que cada área vai fazer. Você está diferenciando internamente o que cada área vai fazer. Você está dando responsabilidade para aquela área, você está dando um trabalho específico, especializando aquela área. Isso é diferenciação. Você está diferenciando as unidades da sua organização. Só que essas unidades elas não trabalham de maneira independente na organização, elas precisam se integrar. A área de gestão de pessoas precisa trabalhar em conjunto, em consonância com a área de planejamento e orçamento, com a área de logística, com a área de tecnologia da informação. Se eu não tiver essa integração, cada área vai para um lado e minha organização nunca vai conseguir atingir os objetivos que se propôs. Então, quando você fala de diferenciação, é diferenciação interna, é você conseguir, de fato, delimitar os papéis de cada área. E depois, essas áreas diferentes, diferenciadas, elas precisam se integrar para que o todo funcione. São ideias que você tem que ter durante o momento de desenho da estrutura organizacional. Tranquilo? Então, diferenciação, horizontal e vertical, cargos, fluxo de trabalho e regras e regulamentos, centralização, que é a localização da autoridade para tomar decisões, integração, mecanismos de coordenação, e aí você vai falar de hierarquia administrativa, departamentalização, assessoria,
né, o staff, comissões, forças-tarefa, regras e procedimentos, objetivos e planos e arranjo físico ou arquitetura organizacional. Por isso, eu preciso ter, primeiro, diferenciação, eu formalizo essa diferenciação, eu defino qual vai ser o nível de centralização ou descentralização das decisões, aí eu falo de autoridade para a tomada de decisão, e a integração, o funcionamento disso tudo junto. No fim, para que serve o desenho organizacional? Para que você consiga definir autoridade e responsabilidade, aglutinar, juntar os recursos organizacionais, convergir competências organizacionais, tratar da organização como um todo sistêmico, funcionando no todo, aumentar a eficiência e eficácia de operações e, logicamente, dar o sentido de missão organizacional. Lembra que eu não posso esquecer de maneira nenhuma, no momento em que eu estou começando a organizar a minha empresa, eu não posso esquecer daquilo que se chama missão, daquilo que se chama estratégia. No fim, quando você fala de estrutura organizacional, a estrutura vai te auxiliar a cumprir a estratégia. Portanto, essa frase é de Alfred Chandler e é uma das coisas que vai precisar compor a sua redação, a sua dissertação nesse caso aqui. Qual é a ideia? É que a estrutura acompanha a estratégia e não o contrário. Qual a ideia? Eu defino primeiro qual é o caminho que eu quero percorrer e eu adapto a estrutura da minha organização a esse caminho que eu pretendo percorrer, porque estratégia é caminho. Se eu não fizer essa adaptação, eu vou estar invertendo a lógica. Imagina só, a minha organização ela já tem uma estrutura definida. A partir da minha estrutura organizacional é que eu vou definir o caminho e os objetivos onde eu quero chegar? Se isso acontecer, sabe o que vai rolar com a sua organização? Ela vai ficar parada. Por quê? Você está condicionando. Você está olhando para o que você tem e a partir do que você tem, você está definindo aquilo que você pode fazer. Não. Quando você pensa em estratégia, você pensa em análise interna e externa, só que isso não vai ser o norte para você. Você olhar para a estrutura organizacional e limitar os seus objetivos pela estrutura é ruim. Logicamente vai influenciar? Sim, mas a estrutura ela tem que se adaptar à estratégia e não a estratégia à estrutura organizacional. A estrutura acompanha aquilo que a estratégia propõe, porque a estratégia é definida antes. Se eu acabar definindo a estratégia depois da estrutura organizacional, eu vou me limitar demais à minha organização, ela tende a morrer, tende a não evoluir. E isso é ruim. Tranquilo? Legal? Conseguiram pegar essa história? Então, vamos lá de novo. O desenho da estrutura organizacional, aqui está um exemplozinho bem simples de organograma para vocês. A divisão horizontal do trabalho e a divisão vertical, tratando de autoridade, hierarquia, cadeia de comando. Quando você fala de divisão horizontal, você está falando de departamentalização. Quando você fala de vertical, você está falando de amplitude de controle, linha de comunicação, cadeia de comando, hierarquia, tudo isso. O desenho da estrutura organizacional, você vai falar. Você precisa formalizar. Quando você formaliza, você está falando de um organograma. A partir do organograma, que é a representação formal da estrutura organizacional, você vai ter o tal do funcionograma. O funcionograma é justamente a função de cada uma das caixinhas que estão apresentadas no organograma, logicamente de maneira reduzida e simples, direta, tá? Mas organograma e funcionograma são coisas diferentes, têm elementos diferentes um do outro, mas o funcionograma se baseia no organograma. E o desenho da estrutura organizacional tem alguns elementos básicos. A especialização do trabalho, a departamentalização, cadeia de comando e hierarquia, a amplitude de controle, as ideias de centralização e descentralização e a realização da sua formalização por meio do organograma. Agora eu vou apresentar para vocês aqui uma proposta. É uma proposta, na verdade é um esquema para você conseguir solucionar a sua dissertação. Eu vou mostrar para vocês em dois esquemas, abordando aquilo que necessariamente precisa ser abordado. Primeiro, os componentes e depois as condicionantes da estrutura organizacional para que você consiga depois transformar isso em um texto.
proposto. Quando você tem lá o padrão de resposta definitivo, não é uma redação pronta, não é uma dissertação pronta. Lá você tem os tópicos que devem ser abordados exatamente como eu vou abordar por aqui com vocês, fazendo uma parte mais esquemática. Eu tendo a trazer um esquema um pouquinho mais intuitivo, porque na prova você pode fazer isso. Quando você tem a prática da escrita, você mapeia o assunto, coloca os principais tópicos e já transforma isso diretamente na sua dissertação. Tem gente que nem precisa passar para o rascunho. No meu caso, particularmente, eu coloco só as ideias centrais no meu rascunho e passo para a folha de texto definitivo. Legal? Tranquilo? Vamos lá. Como é que vai ficar essa proposta com vocês? Primeiro eu tenho que falar sobre os componentes. Logo em seguida eu preciso falar sobre as condicionantes. São dois tópicos específicos. Primeiro eu preciso enumerar, falar quais são os componentes e explicar o componente. Eu vou dar o nome do componente e a ideia principal para você transformar isso no texto. Lembrando, se você for fazer essa dissertação na prática, um parágrafo ali para a introdução, um parágrafo para os componentes, outro parágrafo para as condicionantes e o último parágrafo de conclusão. Eu dividiria em 4, tendo em vista que ele cobrou 2 tópicos, tá? Componentes e condicionantes. Se ele tivesse cobrado 3, eu colocaria 3 parágrafos de desenvolvimento. Mas essa é a minha sugestão, você faz da maneira que achar melhor. Componentes. E peço desculpas por esse alarme que está tocando aqui em alguma loja, casa, enfim, perto de casa. Terrível, terrível. Tá me incomodando desde as 8 da manhã esse negócio. Liga, desliga, volta. Enfim, componentes.
Aqui, nessa ideia, eu organizei para vocês quais são os componentes e os condicionantes. Não só a partir do que o examinador trouxe no padrão de respostas. Eu vou mostrar as condicionantes aqui. Para alguns autores, o sistema de decisão como componente, ele não aparece. E nas condicionantes, existem alguns autores que não colocam RH como condicionante, mas sim a dimensão em si da organização como condicionante da estrutura da organização, tá? Eu vou explicar isso para vocês, colocar em outro esqueminha por aqui, mas a ideia principal é essa. Componentes que você tem para a estrutura organizacional, é o que você tem que mencionar. Primeiro os nomes de cada um e a explicação de cada um deles. E as condicionantes. Aqui são 4. O examinador trouxe essas 4 exatamente, mas existe alguma diferença teórica entre o RH e a dimensão, né? A composição ou não enquanto condicionante para a estrutura organizacional. Eu acho importante que vocês percebam o seguinte: quando a gente está tratando de estrutura organizacional, a gente está falando de algumas coisas que compõem a estrutura, que são necessárias para que você tenha de fato a estruturação da sua organização. E são os primeiros elementos que estão sendo mencionados por aqui. Quando você fala de responsabilidade, você tem que ter a definição das responsabilidades para ter uma boa estrutura organizacional? Tem. Você tem que ter o sistema de autoridade definido? Tem. Você tem que ter o sistema de comunicação, as linhas de comunicação para ver como é que ela vai funcionar? Sim. E tudo isso você tira da onde? Do organograma da instituição. Você olha quais são as responsabilidades, no fim das contas, eu não estou definindo lá, colocando pormenorizadamente as responsabilidades, mas quando eu coloco o nome de cada uma das áreas, cada uma dessas áreas está responsável por algum assunto específico, seja gestão de pessoas, seja planejamento, seja TI, seja patrimônio, logística, convênios, contratos. Tudo isso está definido lá no organograma e é bom que você tenha isso como componente da sua organização. Alguns autores acrescentam, além desses 3 que são responsabilidade, autoridade e comunicações, a própria decisão, o próprio sistema de decisão, como é que ele acontece, se centralizado ou não, se descentralizado. Conseguiram entender? Componentes estruturantes para o desenho da sua estrutura organizacional. Agora, você vai mencionar, que é o segundo tópico, quais são os condicionantes. O que condiciona cada um desses sistemas? O que condiciona o sistema de autoridade? O que condiciona o sistema de comunicações? Poxa, a estratégia condiciona? Condiciona. Por quê? A estrutura acompanha a estratégia e não a estratégia acompanha a estrutura. Portanto, algo que condiciona a minha estrutura organizacional é a definição da estratégia. Outra coisa que condiciona: ambiente. Dificuldades internas e externas. Em geral, os autores falam sobre o ambiente externo. Ele condiciona a estrutura da minha própria organização. Porque no ambiente interno é algo controlável, eu posso modificar. Então, a influência maior, condicionante, seria do ambiente externo, aquele que você não pode agir, né? Aquele que você não tem controle para agir. Você no máximo influencia, mas não controla. E tecnologia. Óbvio que influencia na sua, condiciona a sua estrutura organizacional. Se alto o nível de tecnologia, baixo o nível de tecnologia, se vai ter serviços digitais ou não na sua organização, isso condiciona a estrutura da sua organização. Por exemplo, uma atividade simples chamada protocolo. Se você tem um sistema eletrônico de informações, não necessariamente você vai ter que ter na estrutura da sua organização um setor responsável pelo recebimento de documentos na organização, pessoas lá alocadas, recursos lá alocados. Portanto, a tecnologia condiciona a estrutura da minha organização. O examinador trouxe RH, gestão de pessoas, pessoas como condicionantes da sua estrutura organizacional. Lógico, depende sim das pessoas. Outros autores, como Deft, trazem a ideia de que você tenha como condicionante o tamanho, a dimensão da sua organização. Também é fator que condiciona, que vai moldar a estrutura da sua organização. Se você conseguir entender isso, fica fácil de conseguir descrever, falar sobre cada um deles, da importância de se ter um sistema de autoridade bem definido, da importância de se ter um sistema de responsabilidade bem definido, de um sistema de comunicações e, porventura, falar da decisão, se vai ser centralizada, descentralizada, como vai ocorrer a dinâmica de decisão dentro da organização. E quais são os fatores que vão influenciar nesses sistemas que são componentes da sua estrutura organizacional. Essa é a intenção da dissertação.
cara queria entender se você consegue ajudar o STJ a se organizar, a se estruturar. 2015 foi um grande ano para eles poderem fazer isso. Legal? Então, vamos lá. No sistema de responsabilidade, e aí eu falo que isso acaba sendo o resultado da alocação das atividades. Constituído por departamentalização, constituído por um sistema de linha e assessoria, podendo ser composto por, tá? Porque nem todas as organizações têm esse tipo de estrutura. Dever de desempenhar a tarefa, então, deveres. E pessoas a quem essa tarefa foi, de fato, atribuída. Tem um gato querendo participar aqui da nossa transmissão, mas não. Hoje não, gatinho. Você está muito especialista já em estrutura organizacional. Dá chance para o pessoal. Sistema de autoridade é o resultado da distribuição do poder. Resultado da distribuição do poder. E aí você fala de níveis hierárquicos, possibilidades de delegação, amplitude administrativa, todas essas situações. Sistema de comunicações, resultado da interação entre as unidades organizacionais. Interações entre as unidades organizacionais. O que, como, quando, de quem e para quem comunicar. E o sistema decisório vai falar do resultado da ação. Sobre as informações. Tranquilo? Legal? Sistemas de responsabilidade, de autoridade, de comunicações e também o sistema decisório, não necessariamente cobrado e proposto pelo examinador, mas apresentado a vocês sim. Estratégias, ambiente, tecnologia e o fator humano como condicionante. Isso foi trazido pelo próprio examinador no momento em que propôs lá a solução.
Alqueta Pesce e Felipe Sobral, dois autores de livros de administração, eles trazem como condicionantes o seguinte esqueminha, e aí eu vou desenhar esse esqueminha aqui com vocês, que ele é um pouquinho diferenciado. Estratégia, dimensão, tecnologia e ambiente. Então você tem alguns fatores também, aqui, estratégia, ambiente e tecnologia, coincidentes, tá? Estratégia, ambiente e tecnologia coincidentes com as condicionantes apresentadas pelo examinador. A diferença foi a questão da própria dimensão, tá? E qual a ideia da dimensão? À medida que a organização cresce, ela necessita adequar a sua estrutura. Então, no crescimento, e logicamente o próprio tamanho, a extensão da organização no atendimento, ela acaba condicionando a sua estrutura. À medida que a organização cresce, ela precisa alterar a sua estrutura. Alterar, adequar, depende do termo que for usado, mas o fato é que você precisa ajustar a sua estrutura ao tamanho que você tem para a sua organização. Quando ela for crescendo, você vai precisar ajustar isso que aparece. Tranquilo? Legal? Quando você fala de estratégia, você fala de políticas, objetivos que foram estabelecidos pela organização como condicionante. Isso, de fato, condiciona. Aqui eu vou tampar um pouquinho o que está no esquema, mas daqui a pouco vocês já podem tirar um print aí. Se vocês estiverem anotando, melhor ainda. O estudo ativo é muito melhor. Mas a ideia é, quando você fala de estratégia como fator que influencia na sua organização, e é isso que você precisa acrescentar na sua dissertação, quando você estiver falando das condicionantes, explicar a condicionante, porque você precisa enumerar e falar sobre essa condicionante. Então, poxa, não fica meio óbvio quando eu falo para você que a estratégia condiciona qual é a minha estrutura? Eu defino quais são os objetivos, quais são as políticas, quais são os caminhos a serem percorridos pela minha organização e a partir dali sim eu defino qual é a estratégia. No fim das contas, a estrutura. A estrutura acompanha a estratégia e não o contrário. Chandler já falava isso lá em 60, na década de 60. Quando você fala de tecnologia, a tecnologia ela influencia na minha estrutura organizacional? Sim, vai depender do nível de tecnologia a ser empregado na minha instituição. A partir disso, eu tenho a noção, eu tenho como moldar a minha estrutura organizacional. As pessoas fazem diferença? Fazem. As competências que elas têm, os anseios que elas têm, as capacidades que são desenvolvidas por essas pessoas e o que elas conseguem entregar para a minha organização. E isso influencia, sim, condiciona a estrutura organizacional. O tamanho da minha organização influencia? Sim, à medida que a sua organização crescer, você vai precisar ajustar, adequar, mudar a sua estrutura organizacional para conseguir abarcar esse crescimento, essa dimensão. E quando você fala de ambiente, o ambiente
em especial o externo, não influencia, condiciona a sua estrutura? Sim. Por quê? São coisas que você não pode agir sobre, são coisas que você não tem controle, são variáveis incontroláveis pela organização. Portanto, a conjuntura econômica, a conjuntura política, as regras, as instituições políticas, instituições tidas como regras, os regramentos, eles não moldam a sua estrutura? Sim. Isso, então, influencia, é condicionante para a sua estrutura organizacional. E o que você tem que colocar na sua dissertação é justamente isso. Falar dos componentes e explicar o componente, o que pode estar dentro desse componente. E falar sobre a própria condicionante, o que condiciona cada um desses sistemas que foram apontados. Então, quando eu falo de componente, eu estou falando do sistema de responsabilidade, do sistema de autoridade, do sistema de comunicação e também do sistema de decisão. Se você quiser omitir o de decisão, não tem problema. Por quê? No fim das contas, quando você fala da autoridade, ali você já está dando um pouco da dica de como vai acontecer a dinâmica de decisão na organização, quem manda em quem, etc. Beleza. Agora, quando você fala dos componentes, você vai ter que mencionar, no mínimo, ambiente, tecnologia e a estratégia. Esses três são fatores que você não pode esquecer. Pode mencionar recursos humanos, pessoas, e pode mencionar também a dimensão da sua organização como fator condicionante, todos eles apontados pela literatura. Basicamente isso. No primeiro parágrafo você menciona, novamente, definição de estrutura que já foi posta lá no próprio texto motivador e vai falar sobre a ideia do que você vai dissertar nos dois parágrafos seguintes. Um parágrafo para os componentes, o segundo parágrafo para as condicionantes, explicando, dando o nome e explicando cada um deles, dando um exemplo dentro da sua construção. E por último, no último parágrafo, você amarra todas as ideias e aí fecha a sua redação. Tranquilo? Legal? Então, acompanha comigo aí. Aqui está o nosso esqueminha de resolução, a proposta desse esquema, e como é que foi o padrão apresentado pelo próprio examinador. Olha ele apresentando aqui para vocês. O sistema de responsabilidade, sistema de autoridade, sistema de comunicações. Aqui ele falou resultado da distribuição do poder, resultado da interação das unidades organizacionais. Tudo isso precisa ser levado em consideração por você, tá? Ele não mencionou o sistema de decisão, mas isso não é um problema. Condicionantes para a estrutura organizacional. Podem ser 4 esses fatores que acabam condicionando, né? Estratégias, ambiente externo, tecnologia, e ele mencionou o fator humano. E tudo isso explicando. Ah, Douglas, eu não conseguiria colocar em 30 linhas tudo isso que ele colocou aqui. Lógico, você iria mencionar, explicar brevemente nos 2 parágrafos que você tem para o desenvolvimento, e aí sim fazer a sua conclusão. Está aí a proposta de solução do examinador dada. É isso. Com isso, a gente finaliza esse nosso vídeo. Espero que tenha sido breve, nem sei quanto tempo a gente ficou trocando ideias sobre isso, mas basicamente é a proposta de solução para essa questão dissertativa do STJ em 2015, prova de analista, área administrativa. Tranquilo? A gente se encontra em próximas oportunidades. Mais uma vez, sigam lá nas redes sociais, tanto o ADM Aprova quanto o ADM 1 Minuto. Sempre é um prazer ter vocês por lá. Se liga na programação, no Telegram, tanto o meu Telegram quanto o Telegram do ADM Aprova, então t.me/ADM Aprova. Deixa eu colocar aqui, deixar bem explicitado para vocês. t.me/ADM Aprova. Tudo junto, tá? Tudo isso aqui tá lá para vocês seguirem. Muito conteúdo bacana comigo, com o professor Rafael Barbosa, com o professor Rodrigo Renol, com o professor Stefan Fantini e também agora com a professora Luciana Marinho, tá? A gente espera vocês. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.